E peço a você também, que está no vídeo, que se inscreva aí no nosso canal, né? Curta aí o vídeo, se caso você gostou, claro, curte aí o vídeo, porque isso mostra para o YouTube que é um vídeo relevante, né? E acaba ajudando na divulgação do Evangelho. Então peço a você também que nos ajude aí na divulgação, na propagação da palavra de Deus, e que Deus abençoe a sua vida. Boa noite, você que também está chegando aí no vídeo, que Deus abençoe a sua vida. Hoje a palavra que nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao verso 31. Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao verso 31. Esperar os irmãos encontrarem. Lucas 16, 19, Lucas capítulo 16, do verso 19 ao verso 31. Amém? Todos se encontraram? Amém. É uma parábola muito conhecida de todos nós. Amém? Vamos lá. Lucas 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, irmãos? Oremos. Santo Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e precioso nome. Senhor, tomai minha vida em tuas mãos, o meu entendimento, o meu intelecto. Senhor, que o Senhor nos envolva através do teu Santo Espírito. Pai querido, nós te pedimos, Pai, que essa palavra encontre um terreno fértil nos corações e que venha frutificar, ó Pai, para que outros também venham ser abençoados. Senhor, que o Senhor ilumine as nossas mentes e nos conduza em tudo. Pai, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nós e através de nós. Abençoa, Senhor, os nossos amados irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando tua palavra, o teu evangelho. Pai, que os seus propósitos continuem, Pai, a se cumprir nesta terra. É o que nós te pedimos, Senhor,
em nome de Jesus, Pai. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podemos sentar, meus irmãos. Amados, há uma coisa notável acerca desta passagem das Escrituras Sagradas. Ela é fácil de entender. Podemos discordar dela, sua veracidade ou desprezar seus ensinamentos, mas só uma pessoa, lendo com muita pouca atenção, não entenderia. A verdade básica é que a vida é mais do que simplesmente viver, e a morte é muito mais do que simplesmente morrer. A morte não é o fim de todas as coisas. Há muitas especulações sobre o que acontece depois da morte. Há um profundo mistério acerca da morte, e milhões de pessoas buscam o ocultismo, buscam médiuns para tentar falar com os mortos, mas tudo isso em vão. Jesus, nesse texto, ele abre as cortinas e levanta a ponta do véu e nos mostra o que vem depois da morte: céu ou inferno. A palavra Geena, que quer dizer lugar de suplício, lugar final dos ímpios. Essa palavra inferno vem do vale dos filhos de Inom. A princípio era um lugar belo. Os reis Acais e Manassés queimaram crianças a Moloque naquele lugar, o profanando. Era o vale da matança. O rei Josias, ele mudou essa história, e eu creio que ele tinha tanta repulsa daquele lugar e do que era feito naquele lugar, que ele profanou aquele lugar de adoração a Moloque, jogando todo o esgoto da cidade, jogando todo o lixo da cidade naquele vale aonde Manassés e Acás sacrificavam crianças a Moloque. E ali o bicho roía de dia e de noite, e o fogo era inextinguível. Inextinguível. Desse vale, dessa palavra veio a estrutura e o pensamento para eles entenderem melhor do que é o inferno. Os homens, irmãos, eles não gostam que falem da doutrina do inferno. Eles não gostam. Porque o inferno, como diz a palavra de Deus, é um lugar de tormento, é um lugar de trevas, é um lugar de choro e ranger de dentes, é um lugar onde o fogo não se apaga, é um lugar onde o bicho não deixa de roer, é um lugar de lembranças das oportunidades perdidas, é um lugar de remorso acusador, é um lugar da separação eterna de Deus. O homem sempre quis apagar as chamas do inferno, ele sempre quis anular a doutrina do inferno, dizendo que é uma mentira. Ele tenta fazer isso de várias formas. Primeiro, negando que haja uma coisa chamada pecado. Se não há pecado, irmãos, não há necessidade de castigo para ele, nem necessidade de um salvador, né? Se não há pecado, para quê? Mas o pecado, ele acontece 24 horas por dia. Crimes são cometidos, assassinatos são cometidos, mentira, suborno, isso tudo é pecado, tudo. Outra mentira que eles falam, achando que existe um inferno e que o inferno é aqui. Eu creio que muitos já ouviram essa expressão, né? O inferno é aqui mesmo, né? Esse inferno aqui tá muito bom, irmãos. A gente quer ir para a praia, não tem praia. No inferno não vai ter praia, não. No inferno não vai ter. Tu quer comer algo, né? Especial, você vai ali comer algo especial. No inferno não vai ter isso. No inferno não vai ter igreja. No inferno não vai ter Bíblia. No inferno não vai ter música. No inferno não vai ter louvor. No inferno não vai ter alegria. No inferno não vai ter vida. No inferno não vai ter amor. No inferno não vai ter arrependimento. No inferno não vai ter flores. No inferno não vai ter água. No inferno não vai ter filhos de Deus. Não vai ter. Então aqui não é o inferno.
nem a antessala do inferno, não é. E há umas seitas que criam certos pensamentos para levar as pessoas literalmente para essa questão do inferno e tirar o peso do que é o inferno. Primeiro, Jesus ele quebra essas situações dentro dessa parábola. Reencarnação. Olha o que diz aqui o verso 31 de Lucas 16, que nós acabamos de ler. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. Abraão está falando aqui, dentro da palavra, falando para o homem rico que estava no inferno, falou para ele: olha, não adianta, não tem essa história de você vai reencarnar. Acabou. A Bíblia fala, irmãos, que quando nós morremos, nós fechamos os olhos aqui na terra, nós vamos dar de cara com Deus. E ali, depois da morte, vem o que? Ele diz lá em Hebreus: o julgamento. Para nós cristãos, o julgamento de galardão, e para os ímpios, da perdição. Então, não há um período de reencarnação. Outra mentira que contam aí fora é purgatório. Olha o que diz aqui o verso 26. Verso 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Ou seja, não existe estado intermediário. Lembrando, irmãos, que quem está contando essa parábola aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe estado intermediário, não existe purgatório, não existe um lugar onde a pessoa morre sem conhecer a Cristo e vai ficar ali esperando e tal, daqui a pouco vai. Não tem isso. Não existe, como dizem os espíritas, não existe limbo, não existe. É céu e inferno. Acabou. Como diz uma outra seita aí, não existe o sono da alma. Uns dizem que quando a pessoa morre, até se dizem evangélicos, se diz que a pessoa morre, há um sono, a pessoa está dormindo, esperando Jesus voltar. Não, Jesus ele fala aqui nessa parábola que não é isso. Olha o que diz aqui o verso 23. O verso 23 diz, do Lucas 16: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, se o rico que estava no inferno, quando ele abriu os olhos, bom, ele já não está dormindo mais, concorda comigo? Se fosse o sono da alma, ele estaria o quê? Dormindo. Ele não estaria nem no céu nem no inferno, ainda não foi julgado, é o que eles dizem. Mas olha o que diz Jesus: ele morreu, ele abriu os olhos e ele viu Lázaro lá nos céus, e os anjos servindo Lázaro, e ele sofrendo. Então o que ele pede para Lázaro ali molhar um pouquinho do dedo dele na água para aliviar um pouquinho do meu sofrimento. Ou seja, eles estavam ativos. Aí vem um consolo para você, para nós aqui, dos nossos amados que já partiram no Senhor. Eles não estão dormindo. Aqueles que partiram no Senhor já estão no paraíso, já estão com o nosso Senhor, estão usufruindo de coisas maravilhosas, que no tempo e na hora que o Senhor nos chamar, nós vamos também usufruir. Amém, igreja? Não estão dormindo, não. Eles estão ativos, como diz aqui o texto. Outro ponto que levam para tentar atenuar ou esconder o inferno é aquele pensamento: Deus é bom demais para punir alguém. Peraí, a bondade é um atributo de Deus, amém, mas a justiça também é. Se não precisamos nos preocupar com a lei porque Deus é bom demais, isso é mentira. Quando nós olhamos para a Bíblia, do Gênesis Apocalipse, nós vemos assim lá, Adão, logo
primeiro, Adão. Pecou. O que Deus fez? Perdoou o pecado dele? Perdoou, mas lá, Adão, a consequência? Vai para fora do paraíso, meu filho. Vai comer agora do suor do teu rosto. Noé, fazendo uma arca, 120 anos. Deus manda o dilúvio. Você não Deus mandava dilúvio na época de Noé? Amém? Moisés, com o povo no êxodo. Senão todos ali entravam na terra prometida. O filho pródigo, que ali passou um período, né, afastado e tal, passou uma consequência, se arrependeu e voltou para o pai. Mas ele passou uma consequência do pecado dele. Ele sofreu, chegou a comer, desejar comer a comida dos porcos. Então essa história que Deus é bom e não pune, irmãos, não é bem assim não. Deus ele é bom, né? Mas ele é justo. Ele é justo. Outro é andar tão ocupado que não tem tempo para pensar nas coisas eternas. Tem muitas pessoas que aprisionam a sua alma nas grandes atividades, ou seja, tudo é mais importante, mas eu pensar em Deus, eu estudar a palavra de Deus, eu orar, não, isso aí não, isso deixar para depois. Amados, todavia, essas respostas, esses subterfúgios, nem sempre aquietam a nossa voz interior. Nem a incredulidade, nem o desespero pode apagar as chamas do inferno. Não adianta você botar na cabeça, o inferno não existe, né? Ele existe. As chamas do inferno, elas permanecem para sempre. A ira de Deus contra o pecado deve ser satisfeita em um lugar, algum dia, de alguma forma. Quem mais falou sobre o inferno, sabe quem foi, irmãos? Jesus. Foi Jesus. E Jesus não é mentiroso. Ele falou que ele é o caminho, ele é a verdade. Ou seja, a verdade não mente, não há mentira, não há dono nele. Foi quem mais falou do inferno. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui para os dois personagens aqui dessa parábola, o lado terrestre da vida, o que aconteceu nesse lado? Homem rico. No primeiro momento, ele tinha tudo na vida. Rico, só beleza, vivia numa mansão, tinha servo e serva, tinha o mobiliário da sua casa era de luxo, tinha carruagens do último tipo, vivia numa exuberância só e no prazer. Vestia-se com púrpura, que era caríssimo, banquetes, festas, música, vivia para si mesmo. Todos os dias se regalava esplendidamente. Era religioso, porque ele conhecia Abraão e chamava Abraão de pai. Ele era religioso, ele conhecia a palavra. Não é o rico aqui, nós observamos, acusado de crimes horrendos. Ele não é taxado de caluniador, ele não é taxado de fraudulento, ele não é taxado de assassino, ele não é taxado de adúltero, ele não é taxado de ébrio ou imoral. Mas também ele não tem tempo para Deus, não tem tempo para o necessitado à sua porta. Seu Deus, aqui no caso do rico, era o dinheiro. Sua vida era narcisista, ele vivia para si mesmo. Seu negócio era o hedonismo. Hedonismo, irmãos, é viver para aquilo que só te dá prazer. Isso é hedonismo. Ele vivia dessa forma, esse homem. Seu problema não era ser rico, seu problema não era a riqueza. O problema desse homem era a riqueza sem Deus. Tudo corria bem na vida desse homem, até que um dia o homem rico ficou doente. Amados, a morte ainda está constantemente procurando as suas vítimas. Ela entrou ali de uma forma redundante na frente da casa do homem rico, com as botas dela ainda sujas de lama fresca. E este se encontrava sentado em uma mesa farta, bebendo o doce vinho da vida. A morte arrancou o copo de seus dedos cheios de anéis e lhe falou abruptamente, enquanto o homem empalidecia: você
vai morrer hoje. E ele morreu. E aí, que funeral? Parentes estavam lá. Muitos amigos, autoridades da cidade foram dar o último adeus a esse ilustre cidadão. Elogios foram tecidos ao morto. Havia flores por toda parte. A urna mortuária era toda enfeitada, cheia de riqueza. Foi um funeral cheio de pompa. A cerimônia religiosa foi pomposa. Agora todos dizem: ah, descansou. Não se esqueça, esse é apenas um lado da história. Há mais e muito mais. Nós vamos dar um pausa aqui no Rico e vamos falar de Lázaro. Vamos ler aqui o verso 20 e o verso 21. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Até os cães vinham lamber as suas úlceras. Amados, nós não gostamos muito de observar essa cena. O homem natural, ele tem, né? Muitas das vezes as pessoas têm uma certa repulsa. Basta saber que um dia o mendigo também acabou morrendo. A morte também chegou na vida desse homem. Ele não tinha amigos, nem cortejo, nem flores, nem hinos, nem cerimônia fúnebre, pois ninguém se importava com ele. Ele morava sozinho, estava na rua. Não sabemos ao certo o que fizeram com o corpo desse homem. Do que sabemos acerca dos cães lá do Oriente, você lembra do episódio quando Jezabel morreu? O que os cães fizeram com Jezabel? Então, esse lamber de úlceras aqui, eu não sei se os cães estavam a fim de comê-lo vivo, né? Ainda mais depois de morto. Nós podemos afirmar que talvez os cachorros foram os agentes funerários dele, né? E a Bíblia não fala sobre isso. Com estremecimento de nojo, nos afastamos e dizemos: que tragédia. Que tragédia na vida deste homem. Mas que vimos apenas um lado da história também. Agora Jesus levanta a porta do céu e nos mostra a vida depois da morte. Ela é real. É real. Ele mostra que a sepultura, irmãos, não é o seu, não é o meu, ela não é o nosso ponto final das nossas vidas. E segundo, o que acontece depois da morte? Que nós vemos nesse texto. No primeiro lado terrestre de suas vidas, um deles era extremamente rico e o outro extremamente pobre. Um sentava-se a uma mesa farta, o outro jazia à porta do rico, mendigando uma migalha. Um é atraente pela sua riqueza, o outro repulsivo por sua miséria. Um andava vestido em linho finíssimo, o outro cheio de trapos. Mas há diferença nos homens que não aparecem nas roupas, nas casas, nas ocupações. Depois da morte, o contraste no destino desses dois homens continuou, mas a situação se inverteu. Lázaro, quando a cortina foi levantada, depois da morte do pobre, vemos os anjos o servindo. Vemos os anjos nos servindo, cheios de alegria em servir, e ainda carregava Lázaro pelos céus. Lázaro, ele não tinha nada, mas Lázaro dizia: Deus é o meu auxílio. Embora desprezado pelos homens, embora considerado como escória, embora na sarjeta do esquecimento, embora prostrado, cheio de chagas, com fome, desejando comer migalhas que caem da mesa do rico, embora privado do convívio humano, assediado pelos cães, ele confiava em Deus. O rico tinha tudo, menos Deus. Lázaro não tinha nada,
mas senão Deus. No céu havia consolo, música, vestes brancas, coroas, harpas angelicais, delícias perpetuamente à face de Jesus. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles a quem o ama. Quão cedo Lázaro se esqueceu dos seus sofrimentos, da fome, dos cães, das noites de frio e do homem rico que deixou ele na miséria. Ele foi, afinal, confortado. E o interessante, irmãos, o conforto, esse conforto aqui é um conforto eterno. Eterno. A nossa vida aqui é breve, é curtíssima. Mas esse livro, que é sempre atual, ele fala de vida eterna e de morte eterna. O homem rico, aquele que viveu aqui sem Deus, depois da morte abriu os olhos, ele estava no lar dos desesperados. O mendigo repousou no seio de Abraão, ou seja, no paraíso. E o rico teve repouso nenhum, pois como é possível descansar no inferno, no lugar onde pranto e de ranger de dentes? Em Hebreus capítulo 9, verso 27, nós lemos o seguinte: e assim como todos os homens estão ordenados a morrer uma só morte. O julgamento não acontece nesta vida. Primeiro vem a morte, depois o juízo. Quando transgredimos as leis da natureza, nós sofremos imediatamente, não é, irmãos? Por exemplo, se tem uma fogueira, você mete a mão ali, vai queimar na hora, não é? Não é assim? Queima na hora. Mas as leis de Deus, elas podem ser aparentemente transgredidas repetidas vezes e não acontecer nenhum castigo. O homem que blasfema, que não parece sofrer com isso, o homem que rouba, que parece, por motivos, parece vangloriar, nós vemos muito isso, né, irmãos? Pessoas que conseguiram coisas por corrupção e se vangloriando, né, aquela coisa toda. Aquele que vive na impureza pode achar que isso é que é vida. As Escrituras não dizem que toda vez que alguém erra ou que alguém peca, o Senhor manda um anjo com a vara, né, para corrigir naquele momento. Mas a Bíblia diz que Deus marcou um dia e que vai julgar os homens. Atos capítulo 17, 31, depois você lê em casa. E eles não vão poder fugir do juízo de Deus. Esse homem não podia fugir do juízo de Deus, ele já estava condenado. Naquele terrível dia do juízo, eles vão dar conta de cada palavra horrenda que falaram ou blasfemaram do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada ação registrada nos livros, estão registradas nos livros de Deus. Cada pensamento, cada intenção está registrado. Naquele dia, os livros serão abertos. Será o dia do juízo. O homem rico não se despertou. A morte não é uma varinha mágica, irmãos, que quando as pessoas morrem, se tornam boas. A gente vê muito isso aí, né? Pessoa morreu, principalmente quando é artista, né? Morreu artista falando de tal, homem bom. E quando você vai ver no fundo, não era nada disso, não era nada daquilo. E mas transforma-se. Não existe isso. Não existe isso. As pessoas gostam de crer que tudo vai bem, que todos estão bem, né, quando morrem. Mas não é assim que a Bíblia fala. Existem aqueles que vão para o céu e existem aqueles que vão para o inferno. Não foi um homem que se despertou para a eternidade. Foi o mesmo, ele despertou para saber que, quando o homem rico, ele despertou para a eternidade, o que estava acontecendo com ele, o que ele viu? Que o inferno é um lugar de tormento. Verso 23. No inferno, estando em tormentos,
O inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar onde se vê o gozo do céu. Verso 23 de novo, irmãos, a segunda parte do verso. Olha o que diz aí. E viu longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, no seu acolhimento. Ele viu de longe a Lázaro e o pai Abraão. Então, o inferno é um lugar onde se vê o gozo do céu. Aqueles que estão no inferno vão ver aqueles que estão no céu, no gozo do Senhor. Inferno é um lugar onde não há consolo. Verso 24, verso 25. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Ou seja, inferno não tem consolo. O Consolador não vai estar lá. O Espírito Santo de Deus não vai estar no inferno. Deus não vai estar no inferno. O inferno é um lugar aonde não se pode sair. Verso 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Ou seja, não tem como sair. É um lugar de prisão eterna, é um lugar de sofrimento eterno. O inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. Verso 27, olha o que acontece aqui. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Não foi atendido. O inferno é um lugar de lembranças amargas. Verso 27, verso 28. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes à minha casa, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar. O inferno é um lugar de onde não se pode mais ajudar a família. Para este homem já era tarde demais para ajudar a sua família. O desejo estava ali, mas a oportunidade foi perdida para sempre. Observem que ele não ignora o caminho da salvação. Ele sabia que seus 5 irmãos precisavam ouvir a palavra de Deus. Ele perder a sua oportunidade, ele perder a sua alma, ele perdeu a oportunidade de falar do amor de Cristo. Amados, não percam a oportunidade de falar para as pessoas a quem você ama que o inferno é real. Não percam a oportunidade de falar a verdade. Por mais que você ache que essa pessoa vai ficar chateada com você, se você for orando e falar aquilo do jeito que Jesus mostra a realidade do inferno, da vida e da morte, ela pode até não te ouvir, mas chateada não vai ficar não. É melhor a pessoa ficar momentaneamente chateada com você, do que no futuro você ver essa pessoa sendo céus e essa pessoa não está ali no meio de nós, no meio de você. Amados, não há poder que nos salve depois da morte. Um grito, a grito, no inferno, ele fala: tem misericórdia de mim. E qual é a resposta de Abraão? Filho, lembra-te. Lembra-te. Mas eu sei que, como eu falei, é uma mensagem dura, mas a gente só dá valor. A gente só dá valor ao sacrifício que o nosso Senhor fez por nós, quando a gente sabe do que realmente Ele nos livrou. Ali no inferno, o abismo fora fixado,
os limites estabelecidos, os destinos determinados. A eternidade. Esse homem foi condenado a viver na eternidade desta forma. Não é porque ele era rico, não, tá, irmãos? Não é isso, não. Mas é porque ele tinha o coração dele nas riquezas. É porque ele não estava naquele momento de riqueza, mas ele não estava com Deus. Ele deixou toda aquela situação tomar conta do coração dele. Jesus ele fala que é mais fácil passar um buraco pela fenda de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O camelo, perdão, esse mesmo camelo, do que o rico entrar no reino dos céus. Sabe que agulha é essa que Jesus estava falando? Era das passagens dos portões de Israel. E a passagem é grande. É grande. Então o que ele estava falando não era que o rico não entraria, mas era que o coração. Era onde está o coração. Jesus fala, onde está o teu coração, aí está o teu Deus. Querido, se você que está aí vendo esse vídeo, faça uma autoanálise na tua vida. Enquanto é tempo. Porque o céu, o inferno, é real. Ele existe. E Jesus, ele diz, não é que há uma solução. Jesus, ele se apresentou a nós. Lá em Atos, capítulo 4, verso 12, diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. João 14, verso 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Para encerrarmos João capítulo 5, verso 24, Jesus diz assim, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Se você morrer agora, para onde vai a sua alma? Para o céu ou para o inferno? Pense nisso. Pense também nos amados que ainda não conhecem a Cristo Jesus e que você conheça. Pense nessas pessoas e na situação desse homem rico que estava ali sofrendo. Que Deus nos ajude, irmãos, nos dê sabedoria, força e poder, através do Espírito Santo, para continuar alcançando almas, para continuar falando e ministrando sobre a vida dessas pessoas, para que elas possam ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, assim como nós tivemos, e serem resgatadas, porque o Senhor é o nosso resgatador. Foi Ele que nos tirou das trevas. Nós também estávamos como esse homem, condenado a ir para lá. A Bíblia fala que todos pecaram. Todos. Então nós estávamos condenados a ir para lá. Mas Jesus, na sua misericórdia, no seu amor, nos fez enxergar a obra dele na cruz, através do Santo Espírito. E assim nos regenerou. Houve uma metanoia, né? O Espírito Santo mudou tudo em nós. Mas para quê? Para que eu viesse aqui nessa noite, ou todas algumas noites, a massagear o ego, falar só vitória. É bom ouvir, mas não é só vitória. Existe algo muito maior. É vida, é céu e inferno. É vida e morte. E a pior é vida e morte eterna. Eterna. Então, amados, anunciem, falem do Evangelho, falem para as pessoas a que você ama. Ore por elas, comece orando por elas, pedindo a Deus oportunidade para você falar do amor dele para elas, para que não venha cair no arrependimento um dia que nós estivermos lá nos céus e olhar, cadê Beltrano? Cadê Ciclano?
Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, amado. Eis aqui as nossas vidas. Pai, nós dependemos de Ti. Faz em nós a Tua vontade, Senhor. Pai, somos gratos pelas Tuas misericórdias que nos livrou do império das trevas, que nos livrou desse lugar de tormento, onde estava esse homem, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor nos livrou para que nós continuássemos a pregar a Tua palavra. Porque naquele grande dia, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor virá e falar: entre servo, bom e fiel, no deleite do seu Senhor. Ah, Senhor, ajuda-nos a todo momento a falar do Teu amor. Prepara os momentos, Senhor, para anunciarmos e falarmos para as pessoas que amamos sobre a importância de estar contigo, para que elas não possam ir para o inferno, porque o inferno é real, Senhor, como Tu nos ensinaste nas Tuas palavras. Nos ajuda, Senhor, a que todo dia afirmar o nosso pé na rocha, que é Cristo Jesus, e andarmos, Senhor, segundo a Tua vontade. Perdoai, Senhor, as nossas falhas, os nossos medos, quando porventura tivemos medo de anunciar ou falar da Tua palavra, quando o Senhor criou oportunidades e deixamos passar. Perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor, através do Teu Espírito, a não perder mais oportunidades, e sim, Pai, propagar a Tua palavra, falar do Teu amor que liberta, que salva, que restaura e que nos tirou do inferno. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai querido, continua conosco durante essa semana, onde colocarmos a planta dos pés e a palma das mãos, e o Senhor venha abençoar. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.